terceira, quarta, quinta geração, 1000 gerações? Como é isso? Que história é essa? Dá uma olhada nisso. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. E então, bênção ou maldição? O que você escolhe? Assista esse vídeo e veja esse conteúdo na íntegra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ministério Cristão Universal. Eu sou o pastor Fabiano e hoje estamos no quadro Onde está escrito Verdade ou Mentira? Esse quadro tem como objetivo de responder as perguntas enviadas pelo canal. E hoje nós temos a pergunta que fala sobre bênção ou maldição, enviada pela nossa irmã Fabiana. Dá uma olhadinha como foi a pergunta e nós já vamos entrar com a resposta, ok? Dá uma olhadinha. A paz do Senhor, meu nome é Fabiana, eu sou membro do Ministério Cristão Universal, Igreja Sede, e eu tenho uma dúvida, na verdade é uma dúvida que eu já tenho há algum tempo, e então eu resolvi enviar o meu vídeo com a minha pergunta para o quadro Onde está escrito. A minha pergunta é a seguinte: em várias situações, contextos sociais diferentes, eu já escutei pessoas falando que quando a gente serve a Deus, por causa nossa, da nossa vida, da nossa conduta, até a quarta, quinta geração é abençoada por isso, por causa da vida do servo de Deus. Só que a minha dúvida é se isso é verdade e onde está escrito. Então, lanço a minha pergunta: é verdade ou é mentira e onde está escrito? Obrigada, Deus abençoe. Então, acompanhou a pergunta? Então, vamos ao que o quadro condiz, né? Ao que o quadro se propôs, que é onde está escrito. Vamos lá. Então, para responder a sua pergunta, minha irmã, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar a base bíblica e vamos aonde menciona em relação a ser abençoada, terceira, quarta, quinta geração, como a irmã perguntou, né? Quarta e quinta geração, que são abençoadas por eu servir ao Senhor. Então, vamos lá. O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos começar na primeira abordagem que fala sobre esse tipo de bênção, né, ou maldição, que está lá no livro de Êxodo. No Êxodo começa a falar sobre isso, né, bênção, maldição, exatamente quando o Senhor deu os 10 mandamentos a Moisés, né? Então vamos dar uma recapitulada aqui nos 10 mandamentos? Vamos lá. O que diz lá? Está lá em Êxodo 20, a partir do versículo 3, né? Que começa a falar sobre os mandamentos, sobre os 10 mandamentos. E aí, um pouco dessa tua pergunta, ela se encaixa na abordagem do ponto, vamos colocar assim, do mandamento segundo, né? Que é quando Deus fala sobre não farás para ti, né, imagem de escultura. Então vamos lá. O que diz os 10? Vamos lembrar os 10 mandamentos. O que diz os 10 mandamentos? O primeiro deles é: não terás outros deuses diante de mim. Está em Êxodo 20, versículo 3. Depois, ele entra lá no segundo mandamento, que é: não farás para ti imagem de escultura, né? Que é o que nós vamos abordar no assunto para responder a tua pergunta. Depois, o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Depois, o quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento: não matarás. O sétimo: não adulterarás. O oitavo: não furtarás. O nono: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o décimo: não cobiçarás. Então, esses são os 10 mandamentos, e para poder responder a pergunta, nós vamos embasar biblicamente a origem, né, dessa dúvida. Então, ela originou lá vai estar originada, vamos colocar assim, no segundo mandamento.
Porque se a gente pegar um pouquinho do segundo mandamento, né, que está lá no Êxodo 20, Êxodo 20, a partir do versículo 4, né, que começa falando, né, não farás para ti imagem de escultura, né, e aí nós vamos lá pro versículo 5, né, no versículo 5 ele começa dizendo assim: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E aí no versículo 6 ele diz: e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então assim, aí começa aquele debate, né? Deus abençoa até a 4ª, 5ª geração. Eu já ouvi isso falar, já ouvi pregação sobre isso, também já ouvi, mas o que a base bíblica começa nos dizendo é o contrário da bênção, né? A maldição vai até a 3ª e 4ª geração, que seriam quem? Os netos e bisnetos, né? 3ª e 4ª geração. Aí o pessoal faz muitas abordagens sobre isso, falam-se muitas coisas, né? Mas nós vamos nos ater aqui à base bíblica. Então, na base bíblica diz que o Senhor, lá no Velho Testamento, foi quando o Senhor tirou o povo do Egito, né? E começou a dar as ordenanças, os ensinamentos, né? E aí disse para Moisés, né? Instituiu os 10 mandamentos, né? Através das tábuas dos 10 mandamentos, né? E aí ele começou falando isso e entrou nesse segundo, que era da imagem de escultura, porque Deus não dá a glória dele para outro. Então ele começou a falar isso e ele fala assim: ó, eu aborreço aqueles que me aborrecem, né? E até visito a maldade deles até a 3ª e 4ª geração, ou seja, até os netos e bisnetos, né? Aí não vamos entrar em muitos estudos sobre isso, mas isso seria vamos colocar assim, uma maldição até a 3ª e 4ª geração. Mas o Senhor abençoa a milhares, né? Nem até 1000 gerações, mas milhares de gerações depois daqueles que guardam os seus mandamentos, né? E os praticam, né? E os seguem, e os obedecem. Né? Então vamos lá, a gente coloca um pouquinho assim, vamos pegar o seguinte, né? A gente abordou um pouquinho, né? Onde fala, né? Cita na Bíblia esse ponto que você nos perguntou, né? 4ª ou 5ª, na realidade 3ª e 4ª, e não é sobre a bênção, e sim sobre a maldição. Porque a bênção vai estendendo enquanto o homem obedece a Deus, serve a Deus, segue ao Senhor, a bênção de Deus está sobre ele. Então vamos colocar um pouquinho mais de base bíblica aqui. Então vamos lá, se a gente por exemplo, formos lá para Deuteronômio, né? Se a gente for lá, Deuteronômio 7, capítulo 9, né? Diz assim a Escritura, né? 7:9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então, é o que está escrito aqui em Deuteronômio 7:9. Daí a gente fala o seguinte, aí até a gente lembra daquele, né, que a bênção, né, se derrame até 1000 gerações, né, na tua família, nos teus filhos, que é um hino bastante conhecido, né, um louvor bastante conhecido, né, e isso, na realidade, se baseia nessa parte, nesse trecho bíblico, né, de Deuteronômio, que é a bênção do Senhor até 1000 gerações, né. E aí nós continuamos colocando base bíblica para você e para todos que estão assistindo este quadro, irem ponderando aí essa afirmação, né, que as pessoas fazem, né, o Senhor vai abençoar até a minha 3ª, 4ª, até a minha 5ª geração, né, se eu temer ao Senhor, ou se eu servir ao Senhor. Vamos ver se é assim mesmo, como é. Vamos continuar no raciocínio bíblico. E aí nós vamos lá então, vamos cair para Deuteronômio 11:26. Lá em Deuteronômio 11:26, nós vamos lá. É quando o Senhor começa a falar a bênção e a maldição, né? Então ele entra e coloca assim, lá em Deuteronômio 11:26, nós vamos ler até o 28, né? Então ele está escrito assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Né? A bênção, quando ouvires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Então, aqui em Deuteronômio 11,
26 até o 28, o Senhor começa a falar sobre bênção e maldição e fala, olha, estou te falando assim, a bênção, se você seguir, você será abençoado. Porém, se você não seguir, se você largar, se você ir contra esses mandamentos que hoje estou te ordenando, a maldição vem sobre você. Né? E ele fala, e não, se você for para seguir deuses estranhos, né? Então, que não é o Senhor. Ele fala, ele é o Senhor, vosso Deus. Então, isso é um mandamento que o Senhor estava começando, vamos colocar assim, a instituir, né? a ordem, o caminho para os que querem servir. Né? Então foi isso que começou lá com os homens e as mulheres que saíram do Egito, né? O povo de Israel que saiu do Egito e que estava começando, né, a conquistar ou vamos colocar assim, a herdar aquilo que Deus havia prometido. Né? Então vamos continuar com a base bíblica. Vai ponderando aí o raciocínio. Então a gente colocou lá, falou, Deus instituiu bênção, maldição, ok, vamos mais um pouquinho. Aí nós vamos pegar o seguinte, isso era Velho Testamento. Isso era a promessa quando Deus falou com o povo de Israel. E aí ele disse, olha, eu vou abençoar vocês, eu vou levar vocês para uma terra que vocês não conhecem, uma terra que manda leite e mel, levou o povo para aquela terra, né? E aí eles tinham que conquistar aquela terra e eles iam ter por herança, por possessão, aquela terra, porque Deus falou que ia abençoá-los e ia dar para eles, ok? Aí nós vamos no seguinte, mas isso era Velho Testamento. O Velho Testamento é sombra do Novo Testamento. E nós hoje, cristãos, nos baseamos no Novo Testamento, porque Jesus veio e disse, olha, eu vos dou uma nova aliança. Então, esta nova aliança é a que nós vivemos. E aí vamos então pensar um pouquinho, vamos meditar um pouquinho no Novo Testamento. No Novo Testamento, a gente vai partir, vamos partir de João, né? Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos lá. João 11, 23. Nós vamos lá então, diz assim, o que diz em João 11, 23? Disse-lhes Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Essa passagem é quando Lázaro morreu, e aí as irmãs de Lázaro foram ter com Jesus. E aí ele disse, né, teu irmão há de ressuscitar. Aí ele disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, e aí ele prossegue dizendo, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Aí disse-lhe, ela respondeu para Jesus, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Nessa hora, Jesus estava falando para ela que ele era a ressurreição, ele é, né, a ressurreição e a vida. E aí, se a gente partir um pouquinho, né, a gente for lá vamos colocar lá para o Evangelho de João, mais um pouquinho para frente, vamos aqui no 14, né, no 14, 16, nós vamos lá no João 14, 16, ele diz assim, pulei aqui, João 14, 16. Ele diz assim, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, nesse momento, está dizendo o seguinte, ele é o caminho, ele é a estrada, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a porta, né? Então assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assim, foi o que ele disse para Marta antes, olha, eu sou a vida, sou a ressurreição e a vida. Então seu irmão há de ressuscitar. Jesus ressuscitou Lázaro aqui nessa terra mesmo, mas ele também estava dizendo, fazendo menção à ressurreição do último dia. Porque ele é a ressurreição e ele vai nos ressuscitar. Então é esse parâmetro que ele estava dando de bênção. Ou seja, o que ele estava mostrando ali? Se crer em mim e me seguir, ainda que esteja morto, viverá. E se crer em mim vivo, jamais morrerá. Porque é como está escrito. O cristão, o que serve a Deus, ele dorme. Ele dorme no Senhor e vai chegar a hora em que o Senhor vai despertar-nos
deste sono. Quando nós dormirmos, nós vamos ser despertados do sono, que foi o que Jesus falou para a irmã de Lázaro: eu vou despertá-lo do sono. Lázaro dorme. Ela falou: ele já está morto. Mas Jesus estava falando por quê? Porque para Deus, Deus é atemporal. Deus não é igual a esse tempo que nós falamos. Até tem uma citação que diz, né, que para Deus um ano é como 1000 dias é como um dia, e um dia é como mil anos. Quer dizer, 1000 anos, 1000 dias, tudo para Deus o tempo ele é atemporal. Ele não é igual a esse tempo que nós sentimos aqui, que nós vivemos aqui. Então, para Deus vou abençoar 1000 gerações, eu abençoo toda a tua vida, e todos que seguirem a mim também serão abençoados. É nesse raciocínio que Deus nos leva para responder a tua pergunta. Então a gente continua caminhando o seguinte, vamos botar mais um pouquinho de base bíblica aí. Aí tem o seguinte, lá em Romanos, capítulo 12, vamos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 4. 12:14 diz assim: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Por quê? Faz menção, inclusive, a uma promessa que Deus deu a Abraão. E por fé, nós somos filhos de Abraão. Porque nós somos filhos de Deus por fé, por adoção. Nós não estamos vamos colocar assim, na genealogia do povo de Israel. Mas nós somos enxertados na videira. Nós somos filhos de Deus por fé em Jesus Cristo. Que é essa porta que nos foi aberta. Jesus é a porta que nos foi aberta para termos acesso a Deus, né? Por isso que a Bíblia diz que o véu rasgou-se ao meio e nós temos acesso a Deus. Então, abençoai e os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ele faz menção a Abraão. E aí, nessa citação de Romanos, Paulo está dizendo realmente sobre isso, sobre a nossa herança em Deus, porque nós somos herdeiros com Abraão, mediante a fé. Então, o que vai nos levando? Né? Você vai somando as palavras, né? Nós vamos somando as palavras, e o que vai nos levando? Vai nos levando do seguinte: nós vamos chegar ao fato da bênção real de Deus na nossa vida. Vamos colocar mais uma passagem bíblica para a gente pensar aqui. Vamos lá para Gálatas 3:9. Vamos lá, Gálatas 3:9 diz assim: de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aí ele cita Abraão, né? Aí ele diz o seguinte: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, assim, vamos linkando aí as coisas, né? Então, a bênção de Deus vem quando nós encontramos ou entramos no caminho. Quem é o caminho? Jesus. E a bênção de Deus é sobre a nossa vida quando nós estamos em Cristo Jesus. Daí ele diz: a bênção, desde lá de Abraão, é pela fé. Então, Abraão é o pai da fé e nós somos filhos de Deus mediante a fé. Então, somos como herança de Abraão. Aí, vamos colocar mais um pouquinho assim, então, meditando, né? Assim, em todas essas passagens que nós citamos, fomos colocando aqui, bênção, maldição, onde surge, onde não surge. O único que cumpriu toda a lei, como está escrito, foi Jesus. E aí ele deixou um novo mandamento para nós e disse o seguinte: um novo mandamento vos dou, né? E aí ele disse assim: olha, se alguém ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e ama ao seu próximo como a si mesmo, esse alguém cumpre toda a lei.
E foi o que Cristo fez. Ele amou a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Por isso ele cumpriu toda a lei. E ele deixou esse mandamento. Ele é legislador, como está escrito. Daí, mediante todas essas passagens bíblicas que nós citamos aqui, nós podemos, vamos colocar assim, chegar a uma conclusão, a uma finalização desse assunto, dizendo o seguinte, que esta afirmação, que a bênção de Deus segue até a quarta, quinta geração, ela não é uma verdade, ela é uma... Por quê? Porque não está escrito. Então é uma, vamos colocar assim, uma afirmação humana, de alguém que de repente inventou essa base e acreditou nessa base e foi divulgando essa base, mas não está escrito. Então a finalidade desse quadro hoje é, como sempre, dizer para você se é verdade ou mentira e onde está escrito. Como você nos perguntou, esta afirmação não é verdade, é uma mentira e ela não está escrita. O que está escrito? Que se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. E aí a gente tem que lembrar como o ladrão na cruz. O ladrão na cruz não teve tempo de fazer nada, mas ele só olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus falou para ele? Estarás comigo no meu reino. Então, se o Senhor falou, você estará comigo no meu reino, e ele disse, quem crê em mim será salvo, quem não crer será condenado, então, o que basta? Crer. E quando nós cremos, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida. Então, o que leva a bênção de Deus para a nossa vida? Crer no Senhor Jesus. E, vamos colocar assim, ela não é para os meus filhos e filhos e filhos e filhos. Deus até abençoa a nossa descendência por nossa causa, guardando, livrando de algumas situações, mas a salvação, a vida com Deus, que é a maior das bênçãos, a pessoa tem que conquistar mediante a fé, crendo no Senhor Jesus Cristo, confessando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o único Salvador da nossa vida, tá bom? Então, eu queria finalizar dessa forma, lembrando que não está escrito essa afirmação e que, se você crer, você que está nos assistindo, crer no Senhor Jesus, você será salvo. E a bênção de Deus vai acompanhar a tua vida todos os dias que você viver sobre essa terra. E no porvir, a vida eterna. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Continue acompanhando nosso conteúdo. Curta nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E que Deus continue abençoando você grandemente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.